Oi, amores do 7º ano do QI Sul e do QI Epitácio. Estão se cuidando? Vamos lá? Esse momento é que nós vamos ter da revisão da nossa prova de recuperação. Para isso, é importante que você esteja com seu livro em mãos e a lista dos conteúdos. Mas vamos rever quais são os conteúdos que vão aparecer na prova? Interpretação de texto. Nessa interpretação de texto, nós vamos ver algumas coisas aqui no slide. Além de interpretação de texto, nós temos o passado do verbo to be, verbo there be e os pronomes indefinidos some e any. Vamos começar a nossa revisão? Começando com interpretação de texto. A interpretação de texto, vocês deverão fazer algumas técnicas que nós aprendemos em sala de aula. A primeira delas é a análise de, como está no slide, palavras cognatas. Vocês lembram que são palavras cognatas? Palavras cognatas são aquelas palavras de origem grega ou latina que, por conta disso, na sua escrita, lembra a tradução. Como, por exemplo, tem no slide. Bank, que lembra banco. Violin, que lembra violino. Salad, salada. Além das palavras cognatas, a gente tem que ficar atenta também aos estrangeirismos. Lembram o que são estrangeirismos? São palavras de origem estrangeira que a gente usa como se estivesse em português. Aquelas palavras aportuguesadas que nós temos o costume de passar nos lugares e observar. Nome de estabelecimento, nome de produto. E eu fiz o quê? Botei uma seleção desses nomes para vocês relembrarem. Como, por exemplo, check-in, balé, sutiã, software. Outra lista, nós temos coffee break, free shop, notebook, deliver. Palavras que estão muito na moda, principalmente nesse momento de isolamento social. O delivery está sendo utilizado por quase todo mundo, né, gente? Essas palavras são palavras de estrangeirismo. Então, como é que a gente vai fazer? Vocês vão fazer uma leitura do texto, destacar essas palavras cognatas e estrangeirismos e, a partir daí, fazer a resposta das questões. Lembrando que, se a pergunta tiver em português, a resposta em português. Mas se a pergunta tiver em inglês, coloque a resposta em inglês, tá bom? Outro assunto que vai aparecer na prova de recuperação de vocês é o verbo to be. O verbo to be se traduz como sendo ser ou estar. E na prova de vocês vai aparecer o verbo to be no passado. Como vocês já sabem, o verbo to be no passado tem só duas formas. Was e were. Basta a gente rever na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos ver lá? Forma afirmativa. I was, you were, he was, she was, it was, you were, we were e they were. Na forma negativa é simplesmente a gente acrescentar o not. Lembrando que você tanto pode utilizar a forma abreviada como a forma por extensa. I was not, I wasn't. You were not, you weren't. He is not, he wasn't. She was not, she wasn't. E assim por diante. A forma negativa nós temos we weren't, you weren't, they weren't. E a forma interrogativa, lembram? A forma interrogativa é só inverter a posição do sujeito com o verbo. Fica was I? Were you? Was it? Was he? Was she? Were you? Were we? Were they? Todas essas informações vocês têm no livro, no caderno, com o exercício que nós fizemos, e agora no slide, para você rever essa aula sempre que você achar necessário. O próximo assunto que aparece também na prova de recuperação do 7º ano, tanto QI Sul como QI Epitácio, é o verbo there to be. O verbo there to be, ele significa existir ou haver. E ele tem uma forma bem interessante porque ele tem só uma forma no presente, no singular e no plural. O verbo there be, no presente, na forma singular, é there is. Como, por exemplo, there is a boy outside. Há um garoto do lado de fora. A forma plural é there are.
Como exemplo, there are some seats left. Há alguns lugares vazios. Lembrando que se for para colocar na negativa, a gente acrescenta not no verbo is e are. E se for para transformar em interrogativa, é só inverter a posição. Is there, are there. O verbo there be no passado também tem só duas formas. There was e there were. Observe o exemplo na forma singular. There was a student talking. Havia um aluno conversando. No plural, there were 10 students talking. Haviam 10 alunos conversando. Esse é o verbo there be. Muito simples, tranquilo e na prova aparece de uma forma maravilhosa. Como é que vai aparecer? Para você completar a frase com o verbo there be correto. É só você olhar o que vem depois. Tá no singular? There was. Tá no plural? There were. O próximo assunto da prova de recuperação do 7º ano são os dois pronomes indefinidos some e any. Lembre-se, o some e o any, ele tem basicamente a mesma tradução. O que vai diferenciar um do outro é a função dele. O some pode aparecer em frases afirmativas e em frases interrogativas que a gente tem certeza que a resposta vai ser positiva. Como assim? Eu tenho alguns livros. I have some books. Se eu viro para você e digo, você gostaria de uma ajuda? É porque eu quero que você diga que sim. Então aí você usa some. Would you like some help? Se você observar, vai ter alguns exemplos também nesse slide. Na afirmativa ele diz, some é geralmente usado em sentenças positivas. Exemplo, there are some flowers in the vase on the table. Há algumas flores no vaso na mesa. He needs some medicine. Ele precisa de algum remédio. Em formas interrogativas, é aquela que a gente tem certeza que a pessoa vai dizer que sim. Would you like some coffee? Você gostaria de um pouco de café? E o N, professora? O N? Apareceu uma frase negativa? Não tenha nem dúvida, bota N, você sabe disso. O N aparece em todas as negativas. Aparece em perguntas que foram as respostas genéricas. Se eu pergunto assim, você tem algum irmão que mora na França? Pode ser que você diga que sim ou que não. Use o pronome definido N. N aparece em todas as negativas. Exemplo, there aren't any students in the school. Não há nenhum aluno na escola. É claro, nesse momento, a gente sabe que nós temos que ficar em casa. Por esse motivo, a aula está sendo daqui para ir para a tua casa. Na forma interrogativa, do we have any bread in the house? Será que nós temos algum pão em casa? Forma afirmativa só quando a gente tiver certeza que a frase vai ser traduzida como qualquer. Por exemplo, I have any lipstick. Eu tenho qualquer batom que você queira. Repetindo, some, afirmativa e perguntas positivas. E o N, negativa, interrogativa e frase afirmativa com a tradução de qualquer. Tudo certo? Tenho certeza que vocês vão se preparar muito bem para essa prova de recuperação e tirar a nota 10, ó. Um beijo para vocês, a gente fica por aqui.